Queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 22 de março, estamos na quinta semana do tempo quaresmal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, percebemos nas palavras do Evangelho de hoje a grande resistência que aqueles homens tinham de conceber a divindade e, principalmente, de uma maneira bem clara aqui, o Senhor deixa transparecer a sua pré-existência, a sua realidade, a sua condição, a sua pessoa divina que tomou a nossa humanidade, a natureza humana. Aqueles homens, eles não tinham, a capacidade, não tiveram a capacidade de abraçar, de acolher a mensagem do Senhor. Em contrapartida, nós percebemos como Jesus age diante da dureza do coração daqueles homens. Ele não se outorga autoridade. Ele mais uma vez manifesta que a grande fonte e razão do seu ser não vem dele mesmo, mas do Pai. A realidade do Pai é a grande base, é a sua dependência do Pai que o conduz, que o indica e que é a grande base da sua autoridade. Ele não diz nada de si, mas é o Pai que o guarda, é o Pai que o conduz. Amados irmãos, queridas irmãs, aqui nós percebemos nesses poucos versículos uma realidade que também eu e você precisamos nos convencer diariamente. E creio que a conversão, antes de ser uma realidade comportamental, uma verdadeira conversão, ela tem que tocar as realidades mais íntimas de sentido de vida, as realidades mais íntimas das perguntas fundamentais do nosso ser. Porque se eu e você não entendemos que a realidade de uma mudança tem que começar do nosso interior, da nossa mente, do íntimo, dos objetivos e das perspectivas mais íntimas da nossa vida, a conversão ela vai ter prazo de validade. Hoje a gente deixa de fazer uma coisa, mas como a gente não fez aquela realidade ir no mais profundo, no âmago do nosso ser, ela carece de raiz, de solidificação. E quando nós vemos Jesus hoje falando que Ele, toda a sua vida, a fonte da sua vida e a razão do seu viver está na figura do Pai, Ele nos ensina como de fato viver uma proposta de santidade, de conversão a longo prazo, de maneira definitiva. Em outras palavras, querido, se eu e você não nos convencermos
que nessa existência a fonte e a razão do nosso ser tem que estar exclusivamente em Deus, nós podemos até ter bons propósitos, mas se essa realidade não for um convencimento íntimo de entranhas e permear, alcançar todas as realidades da nossa vida, em chegar um momento que nós perceberemos que a conversão ela não prosseguiu, porque de fato carece de raiz. E amados irmãos, queridas irmãs, está chegando um tempo que só permanecerá na vida cristã quem tiver raízes profundas. Está chegando um tempo de perseguições. Cada vez mais ser cristão nos ambientes mais cotidianos é um desafio, porque o mundo não é cristão. Então, se nós tivermos raízes, se as nossas raízes estiverem bem mesmo fundamentadas, profundas, aí nós vamos colher frutos de graça, frutos de salvação. Que o Senhor nos dê mesmo a graça desse convencimento profundo. Que possamos nos dobrar aos pés do Senhor, pedir esse dom e que de fato o meu e o teu coração possa estar enraizado no convencimento de que se nessa vida não é para ter a fonte e a razão da existência no Senhor, não vale viver. Que o Senhor nos dê essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.